O ano é 2025. Em um escritório discreto do governo em Brasília, um ministro brasileiro do Comércio assina um documento autorizando uma nova planta de processamento de lítio. A assinatura leva 30 segundos. Nenhuma câmara dispara, nenhuma manchete aparece, mas, naquele instante, começa uma reação em cadeia que redireciona bilhões de dólares em investimentos globais. 6 meses depois, 3 empresas da Fortune 500 anunciam expansões de manufatura no Brasil. Um ano depois disso, os mercados de commodities na Ásia começam a sentir a pressão. 5 anos mais tarde, economistas vão olhar para esse momento e perguntar: como não vimos isso? A resposta é simples. Estávamos observando os jogadores errados. Enquanto o mundo se fixava nas tensões entre Estados Unidos e China, o Brasil se posicionava silenciosamente para se tornar o vencedor inevitável de um conflito que nunca iniciou. Isso não é especulação. Já está acontecendo. A situação é a seguinte. Nas últimas 3 décadas, a economia global funcionou com uma lógica simples: fabricar na Ásia, consumir no Ocidente. A China virou a fábrica do mundo. Cadeias de suprimentos estenderam pelo Pacífico. Trilhões de dólares circularam por um sistema que parecia permanente. Depois tudo mudou. Tarifas, choques da pandemia, fraturas geopolíticas. De repente, o sistema que sustentava o crescimento global virou sua maior vulnerabilidade. Seus que construíram impérios com a manufatura barata asiática agora encaram uma realidade dura. Custos crescentes, instabilidade política e cadeias de suprimento que podem desmoronar da noite para o dia. As apostas não podiam ser maiores. Estamos falando da reestruturação de trilhões em comércio global, do futuro da manufatura e do equilíbrio de poder econômico entre continentes. Empresas precisam de alternativas. Governos precisam de segurança. O mundo precisa de um novo polo de produção que ofereça recursos, estabilidade e acesso aos mercados. Uma série de crises globais deu origem ao que economistas estão começando a chamar de efeito Brasil, um movimento estrutural gigantesco que está transformando o país em um dos maiores vencedores da nova economia mundial. Para entender como isso aconteceu, é preciso olhar para as forças que impulsionaram essa mudança, para quem ganha, quem perde e para o que isso representa no futuro da economia global. E mais para frente surge a revelação de uma região que ganha ainda mais do que o próprio Brasil e não é a que você está imaginando. Vamos começar pelos fatores que empurraram as empresas para longe da estratégia que seguiram por décadas. Durante 30 anos, a lógica era imbatível. Fabricar onde a mão de obra é barata, a terra é disponível e as regulações são flexíveis. A China oferecia tudo isso. Empresas ocidentais construíram cadeias inteiras ao redor de Shenzhen, Xangai e do delta do Rio das Pérolas, até que vieram as perturbações. Primeiro, as tarifas. A guerra comercial entre Estados Unidos e China adicionou custos de 25% a milhares de produtos. Empresas que sobreviviam com margens minúsculas ficaram diante de um problema existencial. O modelo só funcionava se os custos ficassem baixos. Com as tarifas, a matemática quebrou. Depois veio a pandemia. Em 2020, um único vírus expôs o que executivos ignoravam há anos: risco de concentração. Quando fábricas chinesas fecharam, cadeias de suprimento globais congelaram. Montadoras na Alemanha não conseguiam chips. Lojas nos Estados Unidos não conseguiam repor estoque. O sistema não era eficiente, era frágil. E então entram os fatores geopolíticos. Tensões sobre Taiwan, roubo de propriedade intelectual, transferências forçadas de tecnologia. O que antes era uma decisão puramente econômica virou um risco político. Governos começaram a pressionar por diversificação. Friendshoring virou política oficial. A mensagem ficou clara. Depender inteiramente da China não é só arriscado, é estrategicamente inaceitável. Empresas começaram a procurar alternativas. Índia, Vietnã, México, todos se tornaram concorrentes. Mas todos compartilham uma fraqueza crítica. São polos de manufatura, não bases de recursos. Podem montar produtos, mas não fornecer as matérias-primas, energia e segurança alimentar que uma cadeia realmente resiliente precisa. É aí que o Brasil entra. O Brasil não é apenas mais uma opção de manufatura. É uma proposta totalmente diferente, um país com capacidade industrial e status de superpotência em recursos.
Começando pelo básico: recursos naturais. O Brasil possui as maiores reservas de nióbio do mundo, metal essencial para aço e supercondutores. É um dos 5 maiores produtores de minério de ferro, bauxita e lítio, matérias que sustentam desde a construção civil até veículos elétricos. Enquanto outros países importam recursos para fabricar, o Brasil está sentado em cima deles. Depois vem a independência energética. Mais de 80% da eletricidade brasileira vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. O país é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Num cenário de crises energéticas e exigências de redução de carbono, o Brasil oferece algo raro: energia barata, limpa e abundante. Para indústrias intensivas em energia, isso é decisivo. Geografia conta. O Brasil tem acesso direto ao Atlântico, com rotas curtas para a América do Norte e Europa, quando comparado aos concorrentes asiáticos. Um container de São Paulo chega a Miami em 2 semanas, metade do tempo necessário a partir de Xangai. Para empresas que querem reduzir riscos, proximidade importa. E ainda tem o fator BRICS. A participação do Brasil no bloco com Rússia, Índia, China, África do Sul e novos membros como Irã, Egito e Emirados Árabes oferece redes comerciais alternativas que contornam sistemas financeiros ocidentais. Isso parece abstrato, mas é extremamente prático. Quando sanções ameaçam rotas comerciais ou transações em dólar ficam complicadas, o Brasil tem um sistema paralelo para manter o comércio funcionando. Os exemplos são concretos. Montadoras como Volkswagen e Toyota expandiram fábricas no Brasil para servir mercados regionais e globais. Mineradoras como a Vale exportam minério de ferro não só para a China, mas cada vez mais para a Índia e Oriente Médio por corredores ligados ao BRICS. Empresas de energia renovável investem bilhões em parques eólicos e solares, apostando que a transição energética europeia exigirá a energia sul-americana. A lógica parece simples. Empresas saem da Ásia, vão para o Brasil, todo mundo ganha, mas esse movimento desencadeou consequências não planejadas que estão remodelando o equilíbrio global de maneiras que ninguém previu. Os perdedores mais óbvios são os polos asiáticos, que construíram suas economias com base em exportação. O Vietnã tentou se posicionar como a próxima China, atraindo bilhões em fábricas. Mas, à medida que as empresas priorizam segurança de recursos e não só mão de obra barata, a falta de matérias-primas se torna fatal. Pode montar iPhones, mas não pode minerar o lítio ou produzir o alumínio necessário. O mesmo ocorre com Bangladesh e Tailândia. São elos, não ecossistemas. A China enfrenta um problema mais complexo. Não está perdendo capacidade de produção, mas perdendo poder de pressão. Por décadas, a dominação industrial chinesa garantia influência geopolítica. Países dependiam de suas fábricas e aceitavam suas condições. Quando cadeias passam a se diversificar para o Brasil e outros países, esse poder diminui. A China continua forte, mas não monopolista. Economias ocidentais também pagam um preço inesperado. Mudar cadeias produtivas não é barato. Empresas gastam bilhões relocando fábricas, treinando novos trabalhadores e criando novas redes logísticas. Esses custos chegam ao consumidor. A inflação pós-pandemia não foi só política monetária, foi o preço da reestruturação. Por outro lado, há vencedores surpreendentes. A ascensão do Brasil cria uma força gravitacional que eleva toda uma região. A Argentina vira a grande beneficiada. Compartilha uma longa fronteira e recursos complementares. O lítio e a agricultura argentinos se integram ao polo industrial brasileiro, criando um corredor produtivo sul-americano. Investimentos no Brasil são fornecedores de Argentina, Paraguai e Uruguai. O Mercosul ganha força como não acontecia desde os anos 1990. E mais, países africanos ligados ao BRICS entram no jogo. O petróleo da Nigéria, os minerais da África do Sul e os produtos agrícolas da Etiópia entram nas cadeias brasileiras por acordos preferenciais. O Brasil vira o polo industrial que transforma recursos africanos em produtos finais, criando um fluxo sul-sul que deixa o Ocidente de fora. Até a Europa ganha de forma inesperada. Com o avanço da infraestrutura de energia renovável no Brasil, empresas europeias de engenharia fazem contratos gigantes. A indústria química alemã usa etanol brasileiro para bioplásticos.
É uma relação de parceria, não de exploração. A consequência mais profunda é estrutural. Por 75 anos, o comércio global circulou por um sistema dominado pelos Estados Unidos, dólar, bancos ocidentais, proteção naval americana. Funcionou enquanto a manufatura era dispersa e os recursos eram concentrados sob controle americano. A ascensão do Brasil, amplificada pelo BRICS, cria um caminho alternativo. Quando o minério brasileiro vai para siderúrgicas indianas, pago em rupias ou yuans, usando tecnologia energética russa e passando por portos sul-africanos, tudo dentro do ecossistema BRICS, a transação não toca o sistema financeiro ocidental. Não é diversidade. É a criação de uma ordem paralela. Isso não significa que o sistema dos Estados Unidos colapse. Significa que ele deixa de ser único. O mundo passa a ter opções. E o Brasil, com sua combinação de recursos, indústria e redes alternativas, vira um ponto central nessa nova arquitetura. Globalmente, as crises abriram espaço para alternativas. O Brasil, com seus recursos, energia, geografia e alianças, ocupou esse espaço. Isso acionou um efeito cascata. Indústrias se movem, regiões inteiras se fortalecem e uma nova estrutura econômica global aparece. O que o Brasil mostra é que o poder do século XX e uma vem de resiliência, ser capaz de oferecer ao mundo o que ele precisa quando os sistemas tradicionais falham. O país consegue se alimentar e alimentar outros, consegue gerar sua própria energia e vender energia limpa, consegue fabricar porque tem recursos e energia abundante.